começando pelo Cruzeiro, o que agitou muito os bastidores do clube estrelado nessa segunda-feira, o interesse e a possível proposta pelo jovem volante Zé Lucas, né, vinculado ao Sport Recife, de apenas 18 anos, e que tá no radar da Raposa. Um bom nome, Caio? Um bom nome, com certeza. Zé Lucas é um volante de muito potencial, é uma posição que o Cruzeiro necessita de um jogador, afinal de contas, o único primeiro volante que o Cruzeiro tem é o Lucas Romero. Talvez o torcedor estivesse a expectativa de alguém mais tarimbado, afinal de contas, a segunda parte da temporada vai pedir muita casca pro Cruzeiro, dentro de Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil. O Zé Lucas é uma aposta, mas uma aposta que vale a pena e aparentemente, pelo modelo do negócio, onde o Cruzeiro deve, se claro, adquirir o jogador, ter um valor fixo, mas além disso, bônus em metas, acho que é uma aposta que vale a pena o Cruzeiro fazer, um jogador que se encaixa dentro da ideia de jogo do Arthur Jorge e que pode ser potencializado no Cruzeiro, pode ser ainda melhor do que foi no Sport. Mas você acha, Caio, a torcida do Cruzeiro cobra muito a contratação desse primeiro volante, principalmente ali pra revezar ou até brigar por posição com o Lucas Romero. O Zé Lucas seria esse jogador ou tá vindo mais por uma oportunidade de mercado? Como é que seria esse jogador? De cara, eu não penso que ele viria pra disputar ferrenhamente com o Lucas Romero, mas tem chance disso a médio e longo prazo, talvez até dentro da temporada. Vale reforçar que o Cruzeiro tem até mais competições do que na segunda parte da temporada passada. O Cruzeiro tem 3 competições, naquela oportunidade tinha somente 2 torneios. Pensando no jogo contra o Flamengo, né, que muita gente já tá pensando pelas oitavas da Copa Libertadores. Eu penso que o planejamento do Arthur Jorge, mesmo com uma possível vinda do Zé Lucas, não vai mudar. Matheus Henrique deve ser o titular. O Zé Lucas tem passado por alguns problemas físicos, está em uma temporada de oscilação. Mas com o tempo, com uma adaptação bem feita, ele pode sim já ajudar bem o Cruzeiro em 2026. E para complementar a informação, o Caio citou a questão dos valores. Os amigos do GE trouxeram que a cifra giraria em torno de 3,5 de euros, cerca de 20 milhões de reais, por 80% dos direitos do jogador. E mais um gatilho, né, que a gente fala, as metas, que poderiam também onerar o Cruzeiro em mais 2,5 milhões de euros. Então, um investimento de grande porte, médio, grande porte do Cruzeiro, mas claro, que um jogador com 18 anos que também teria esse famoso potencial de revenda, né, Caio? Ah, com certeza. Zé Lucas é um jogador que tem atraído interesse de diversos clubes, não só o Cruzeiro, mas o Flamengo tem interesse, o Olympique de Marseille também tem. Recentemente até o Barcelona monitorou o jogador, então é um cara que desde cedo tem muito mercado, tem até histórico de seleção de base. Seleção sub-17, nesse ano esteve com a seleção sub-20, então é um Cruzeiro tendo o objetivo, claro, de ter um retorno técnico, que é o principal, mas de lá na frente, quem sabe, ter um retorno financeiro também com esse jogador. Com Emerson Pansieri, trazendo informações e atualizações sobre essa situação que ele trouxe em manchete, né, do Zé Lucas. O Cruzeiro vai tentar assinar com o garoto. Pansi, boa noite. Boa noite pra você, Pedro Abílio. Boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de domingo do Apito Final, chegando com as informações do Cruzeirão, o clube que segue forte no mercado, à procura de jogadores, e o Zé Lucas, o Cruzeiro, realmente quer contratar este jovem atleta de 18 anos, que pertence ao Sport, sabe da concorrência do Flamengo. O Flamengo, a princípio, querendo contratar o jogador para o time de base, para o time sub-20, o Cruzeiro fez a proposta, mas o intuito é incorporar o Zé Lucas, mesmo novo, no time principal. Acontece que falta o time pernambucano responder a proposta que foi feita pelo Cruzeiro, também o staff do atleta responder a proposta que foi feita pelo time estrelado para contratar o Zé Lucas. Está na pauta, o Cruzeiro quer esse jogador, fez a proposta, colocou situações para a família. Então, toda essa ideia de parte financeira, o que vai ser a vida também do Zé Lucas em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, esse plano de carreira para o jovem atleta foi colocado na proposta pela diretoria do Cruzeiro, liderada pelo Pedro Lourenço. Mas aí que surge a informação da Itatiaia, informação que apuramos e trouxemos amplamente no nosso site mais cedo, no itatiaesport.com.br e também nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no X. O Cruzeiro pretende contratar outro volante. A chegada do Zé Lucas não inviabiliza o Cruzeiro contratar um jogador mais consolidado, mais pronto no mercado e que possa também fazer concorrência ao Lucas Romero. Cruzeiro que monitorou vários nomes até agora, né? O Gregory, ex-jogador do Botafogo, ex-jogador também
do Arthur Jorge no Al-Rayyan, ele permanece no Al-Rayyan, é um valor um pouco alto, né, para um atleta de 33 anos, 5 milhões de euros a pedida do time do Catar. Um outro jogador, Santiago Sousa, do Racing, tem aí um valor de mais ou menos 10 milhões de dólares, mas certo é que o Cruzeiro quer contratar esse jogador para o meio-campo e pode então trazer esse atleta além do Zé Lucas. O Zé Lucas pensando também a médio prazo. Olha aqui, boa notícia do BH que eu vou trazer. Supermercados BH continua crescendo, levando mais economia para as famílias em Minas Gerais, no Espírito Santo e agora também no Nordeste. E olha só, mais uma novidade. Se você é de Belo Horizonte, aproveite para conhecer a nova loja do BH na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120, no bairro Glória. E tem mais. O BH continua com vagas abertas em diversos setores e o melhor, não é necessário ter experiência para se candidatar. É só acessar o site supermercadosbh.com.br na aba Trabalhe Conosco ou procurar o gerente da loja mais próxima. Supermercados BH com as ofertas da semana, hein? Até domingão, dia 26 de julho. Contra filé bovino, peça pedaço quilo, R$ 45,90. Bisteca suína, R$ 14,80 o quilo. E a cerveja Skol latão, R$ 3,99. Supermercados BH não para de crescer. Novas lojas, novas oportunidades. É isso então, Pedro Abílio. Além do Zé Lucas, o Cruzeiro quer outro volante para chegar à Toca da Raposa, nome que está sendo tratado diretamente. Arthur Jorge, treinador, com a diretoria do Cruzeiro. Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Joaquim Pinto, Bruno Spindel. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos deste assunto, Pedro Abílio. Valeu, Pansieri. Qual que é o nível de desespero ou de algo parecido com isso para contratar um volante ou dois, hein, Vini? Assim, me chama a atenção, se o Cruzeiro for buscar 2 volantes, o apetite do Cruzeiro no mercado, porque o Zé Lucas seria pra mim já não pra ser uma sombra a Lucas Romero, porque até pelos momentos de carreira de cada um, o Zé Lucas tá iniciando sua trajetória, então não chegaria pra disputar a titularidade. Mas pensando a longo prazo, pra mim seria uma ótima contratação, porque já é um jovem com uma qualidade enorme, muito potencial, poderia substituir em alguns momentos o Lucas Romero, e pensando a longo prazo em titularidade, em arrecadação, como a futura venda. Agora, o Cruzeiro querer buscar outro jogador, esse sim, para ser uma sombra e para chegar com mais cartaz, me surpreende, assim, porque eu não acho que teria necessidade de buscar 2 volantes. O Zé Lucas, para mim, seria uma ótima contratação do Cruzeiro, pensando a médio e a longo prazo. Sobre possíveis desfalques para o retorno à Série A para o jogo contra o Inter na quarta-feira, Pansieri. Pois é, Pedro Abílio, o Kenny Arroio e também o Neiser Vidiarreal foram baixas do Cruzeiro nas últimas atividades, na intertemporada, por exemplo, nos jogos treino com o Ipatinga, com o São Caetano, também no amistoso com o Grêmio. O Vidiarreal até foi relacionado pro amistoso com o Defensor e jogou, mas o Kenny Arroio não. Vamos ver como fica a situação para o duelo de quarta-feira. Uma expectativa que o Vidiarreal possa viajar para Porto Alegre. Agora o Kenny Arroio é essa interrogação. Tá na hora de falar da HS Autopeças, passa na HS porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. Referência em produtos como o estoque de peças da região da Mildeza ao amortecedor. São mais de 36 anos de mercado e você encontra HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindé. WhatsApp 3474-0022, 3474-0022. A equipe do Tião tá pronta pra te atender, viu? É o Anderson Campos, o Henrique Hermano, é a turma boa da HS Autopeças. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. A grande questão é envolvendo o Lucas Romero, suspenso com o 3º cartão amarelo. Não enfrenta o Internacional. Quem entra? Será que vai ser o Matheus Henrique? Uma tendência é essa, jogador que pode participar deste duelo contra o Internacional. Deixa eu falar agora da Jaraguá Tintas. Você sabe, hein? Qual cor que te inspira? Você vai escolher a tinta coral na Jaraguá Tintas, no 3665-0992. 3665-0992. Aberta Jaraguá Tintas amanhã, de 8 da manhã às 7 horas da noite, na Alberto Sintra, 324, mas com a entrega em toda Minas Gerais. Você chama no 3665-0992 para você pintar sua casa, seu apartamento, seu escritório. A Jaraguá Tintas é excelência em atendimento. Meu amigo Leonardo e a equipe dele está pronta para te atender. O Cruzeiro para esse duelo com o Internacional, então treinando nesta segunda-feira, nesta terça, e embarca para chegar à noite na capital porto-alegrense, neste duelo que marca a retomada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Técnico Arthur Jorge sabe que não vai ser o primor de entrosamento, mas ele acredita nesse potencial dos atletas do Cruzeiro para que possam superar essas questões com a parada da Copa do Mundo e o Cruzeiro buscar esses 3 pontos fora de casa, Pedro Abílio. E o Cruzeiro está de olho em Fabinho, volante que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. É importante registrar que o Fabinho era, até a convocação de Carlo Ancelotti, o jogador mais bem pago entre os 26 da seleção.
11 milhões de reais por mês no Al Ittihad. Mas como você sabe, o contrato do Fabinho com a equipe saudita se encerrou em 30 de junho e o volante de 32 anos de idade está desempregado. Isso não significa uma negociação fácil, muito pelo contrário. O Fabinho vai dar prioridade a voltar para a Europa ou por manter salário próximo a isso na Arábia Saudita. Se nenhuma dessas duas alternativas se confirmar, aí sim o Fabinho vai começar a cogitar voltar para o futebol brasileiro e hoje o Cruzeiro surge como um candidato, como um interessado. O Palmeiras tentou a contratação do Fabinho no mês de janeiro, acabou que não avançou e hoje a prioridade total no Verdão é contratar o Danilo, jogador que pertence ao Botafogo. Fabinho ainda tem ótimas condições físicas. Para mim, merecia ter sido titular da seleção brasileira no lugar do Casemiro. Jogador que saiu do Brasil bem cedo em 2012, quando ele troca o Fluminense pelo Real Madrid Castilha. Desde então, passou pelo Mônaco, pelo Liverpool e pelo Al Ittihad e durante essa carreira conheceu o hoje treinador do Flamengo, Leonardo Jardim. Eles estiveram juntos por 4 anos no Mônaco e foi o Leonardo Jardim quem transformou o Fabinho num lateral direito de boa qualidade em um dos melhores volantes do mundo, pelo menos na época em que ele defendeu o Liverpool. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!